Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E meus irmãos, hoje nós iremos estudar o capítulo 6 da primeira carta de São Paulo a Timóteo, onde que aqui neste capítulo, Paulo, meus irmãos, ele vai nos alertar sobre o verdadeiro propósito da fé. Ele vai também falar sobre os perigos do apego ao dinheiro e também ele vai falar sobre a vida reta do discípulo de Jesus e a esperança no Deus vivo. Amém? Mas antes de a gente darmos início ao nosso estudo de hoje, como vocês sabem, quem está acompanhando o canal, que sempre antes de começar os estudos e também logo após, antes de terminar o estudo, eu peço encarecidamente a cada um de vocês, meus irmãos, que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem aquele like. Porque fazendo cada gesto desse, meu irmão, ativando o sininho, deixando o like e se inscrevendo no canal, além de ajudar o canal a crescer, vocês ajudam também, meus irmãos, ao YouTube a cada vez mais recomendar este canal aqui para mais e mais pessoas, e que mais pessoas virão, através deste canal, conhecer mais e ouvir mais a palavra de Deus. Por isso, que já deixou o seu like, já ativou o sininho para não perder os próximos vídeos, já se inscreveu no canal? Ótimo! Vamos agora darmos início ao nosso estudo de hoje. E meus irmãos, nestes primeiros versículos, dos versículos do 1 até o versículo 10, vamos ver aqui sobre umas instruções sobre servos e mestres. Vamos ver também sobre os falsos mestres e doutrinas distorcidas. E vamos ver também o perigo do amor ao dinheiro, dos versículos do 1 até o versículo 10. Vamos ver aí. Aqueles que são escravos devem tratar o seu dono com todo o respeito, para que ninguém fale mal do nome de Deus e dos nossos ensinamentos. E os escravos que têm dono cristão não devem perder o respeito por ele, por ser seu irmão na fé. Pelo contrário, devem trabalhar para ele, melhor ainda, pois o dono que recebe os seus serviços é cristão e irmão amado. Ensine e recomende estas coisas. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. E daí vem invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas e discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade. Essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Meus irmãos, nestes primeiros versículos, primeiramente do versículo do 1 até o versículo 2, Paulo, ele orienta Timóteo
a ensinar que até nas relações de trabalho, o cristão ele deve agir com respeito e fidelidade. Até mesmo quando o chefe é cristão, o empregado ele deve trabalhar com ainda mais dedicação, pois ambos pertencem a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nestes 2 primeiros versículos, do 1 até o 2, aprendemos aqui que o nosso comportamento no trabalho também é testemunho da palavra de Deus, ou seja, do Evangelho. Por isso, meu irmão e minha irmã, que para nossa realidade, estes primeiros versículos nos ensinam para trabalharmos com honestidade e respeito, lembrando que cada um de nós servimos a Deus em tudo o que fazemos. Amém? E nos versículos do 3 até o versículo 5, Paulo ele também fala dos falsos ensinadores que provocavam brigas, invejas e discórdias por causa de interpretações distorcidas da fé. Eram pessoas mais preocupadas em discutir do que viver a palavra de Deus, ou seja, o Evangelho. E aqui nestes versículos do 3 até o 5, aprendemos que uma fé verdadeira, ela produz paz, ela produz humildade e principalmente amor. Isso é o que uma fé verdadeira ela produz. E nunca confusão, nunca briga, nunca discussão, mas sim paz, humildade e principalmente amor. E aí, meus irmãos, nestes versículos do 3 ao 5, para nossa realidade, aprendemos aqui que nós temos que se afastar de discussões inúteis, discussões que são desnecessárias da gente estar ali discutindo. Temos que focar em viver a palavra de Deus e não em disputar quem sabe mais, mas sim focar em viver a palavra de Deus. Amém? E meus irmãos, nos versículos do 6 até o versículo 10, Paulo, ele deixa claro aqui, que o problema não é ter dinheiro, mas o problema é apegar-se ao dinheiro, ou seja, amar o dinheiro. O apego às riquezas deste mundo aqui leva muitas pessoas a se afastarem da fé e também a se ferirem espiritualmente. E aí, meus irmãos, Paulo, ele lembra que nada trouxemos ao mundo, nada, e que nada levaremos deste mundo aqui. Portanto, a verdadeira riqueza é a piedade unida ao contentamento. Aprendemos que a busca desenfreada por dinheiro destrói vidas e afasta as pessoas de Deus. A busca desenfreada por dinheiro. E aí, meus irmãos, para nossa realidade, aprendemos aqui que nós temos que usar o nosso dinheiro com sabedoria e desapego. Confiarmos que Deus é Ele quem sustenta as nossas necessidades. Temos que lembrar isso. Por isso que temos que usar o nosso dinheiro com sabedoria e desapego. E não se apegar ao dinheiro, mas sim desapegar, usar com sabedoria. Amém? E agora, meus irmãos, nestes próximos versículos, dos versículos do 11 até o versículo 21, que são os últimos versículos, vamos aprender aqui sobre a vida do homem de Deus. Vamos aprender também. Vamos ver aqui sobre o testemunho de Cristo e a exortação final. Vamos ver aqui umas instruções às pessoas ricas. E vamos ver também sobre a conclusão de Paulo desta carta aqui, dos versículos do 11 até o versículo 21. Vamos ver aí, meus irmãos. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso.
Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Agora, diante de Deus, que dá vida a todas as criaturas, e diante de Cristo Jesus, que deu o seu belo testemunho de fé em frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada. E continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça. O mesmo Deus que é o bendito e único Rei, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o único que é imortal, ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca o viu, nem poderá ver. A ele pertencem a honra e o poder eterno. Amém. Aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que nos dá que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmos um tesouro que será uma base firme para o futuro, e assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. Timóteo, guarde bem aquilo que foi entregue aos seus cuidados. Evite os falatórios que ofendem a Deus e as discussões tolas a respeito daquilo que alguns, de modo errado, chamam de conhecimento. Algumas pessoas, afirmando que tinham esse conhecimento, se desviaram do caminho da fé. Que a graça de Deus esteja com vocês. Meus irmãos, nestes últimos versículos aqui, do 11 até o 21, primeiramente, dos versículos do 11 até o 12, Paulo, ele orienta o Timóteo a fugir do pecado e perseguir as virtudes. A vida cristã, meu irmão e minha irmã, é uma luta diária. Combate o bom combate da fé. E ela deve ser vivida com firmeza até alcançar a vida eterna. E aqui aprendemos, neste versículo do 11 ao 12, que o cristão, ele não brinca com o pecado. Ele foge dele. E o cristão, ele busca sempre a santidade. Por isso, meus irmãos, que temos que alimentar a nossa fé diariamente, com a oração, com a palavra de Deus e também com as boas atitudes. Amém? E nos versículos do 13 ao 16, Paulo, ele recorda o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo diante de Pôncio Pilatos, firme, fiel e verdadeiro. Ele manda Timóteo guardar a fé com pureza até o fim, porque Deus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, digno de toda honra. E aqui aprendemos, meus irmãos, dos versículos do 13 ao 16, que nós somos chamados a perseverar com o olhar fixo em Jesus Cristo. E aí, lembrem-se, meus irmãos, lembrem-se de quem nós servimos. Servimos o Deus vivo, eterno e glorioso,
o nosso Deus Todo-Poderoso. Lembrem-se sempre de quem estamos servindo. Amém? E nos versículos 17 até o 19, Paulo, ele não condena os ricos, neste versículo 17 ao 19, de maneira nenhuma. Pelo contrário, Paulo, ele ensina aos ricos como eles devem viver, sem orgulho. Eles devem viver também sem confiar no dinheiro, sem também o quê? Sempre praticando o bem, sendo generosos e solidários. Tudo isso Paulo ensina como os ricos devem viver. Eles vivendo dessa forma que Paulo falou, assim eles acumulam um tesouro verdadeiro para a vida eterna. E aqui aprendemos, meus irmãos, nos penúltimos versículos, que a generosidade é o caminho da verdadeira riqueza diante de nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso. E aí, meu irmão e minha irmã, seja generoso com o que Deus te deu hoje. Ajude, doe, faça o bem, incansavelmente, faça sempre o bem. Amém? E para concluir este capítulo, dos últimos versículos do 20 ao 21, Paulo ele encerra pedindo que Timóteo proteja a fé contra os falsos conhecimentos que desviam o coração da verdade. E aí aprendemos, meus irmãos, aqui que nós devemos proteger a nossa fé, cuidando do que entra na nossa mente e também no nosso coração. Temos que proteger a nossa fé todo santo dia. Evite conteúdos desnecessários, conteúdos que levem a pessoa a pecar. Evitem tudo isso. Ambientes também que levem vocês a pecar. Pessoas que afastem você de Deus. Evitem tudo isso, meus irmãos. Tudo isso. Porque lembremos, o verdadeiro cristão, ele não brinca com o pecado. Ele busca a santidade. Amém? Foram esses, meus irmãos, os versículos que acabamos de meditar. E neste capítulo 6, neste último capítulo da primeira carta de São Paulo a Timóteo, aprendemos aqui hoje sete ensinamentos aprendemos hoje. Primeiro ensinamento, que devemos honrar a Deus até no trabalho. Segunda lição, que doutrinas falsas causam divisão. Aprendemos também que o amor ao dinheiro destrói a alma. Quarta lição, que o homem de Deus vive em busca de virtudes, ou seja, de santidade. Quinta lição, que devemos guardar a fé até o fim. Sexta lição, que a verdadeira riqueza é ser generoso. E sétima e última lição, que a fé, ela precisa ser protegida e alimentada. Amém? Foram essas, meus irmãos, as 7 lições que aprendemos hoje no último capítulo da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Amém? E, meus irmãos, como vocês sabem, quem está acompanhando no canal esses estudos bíblicos, que eu sempre digo no começo do vídeo, do estudo, e sempre antes de terminar o vídeo, eu peço encarecidamente a cada um de vocês que se inscrevam no canal, meus irmãos. Ativem o sininho para não perder os próximos vídeos que eu postar e também de deixar aquele like. Fazendo cada gesto desse, meus irmãos, que é muito importante, não só para fortalecer o canal, vocês ajudam também, meus irmãos, ao YouTube cada vez mais a recomendar este canal aqui para mais e mais pessoas, e que mais pessoas virão através deste canal aqui conhecer mais a palavra de Deus. Amém? Por isso que a sua inscrição, o seu like e a ativação do sininho é muito importante para este canal aqui, meus irmãos. Amém? E compartilhe este vídeo com algum familiar seu, algum amigo que precisa ouvir hoje essa mensagem de paz de nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Amém. E se Deus quiser, meus irmãos, estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo e mais uma carta da palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.